Retomando, então, os julgamentos dos processos, vamos ao item 393, em que há pedido de sustentação oral, o processo final 2013-11 da OI S.A., relatoria do conselheiro Elcio, e fará a sustentação oral Dr. Tiago Barbosa Vanderlei. Por favor, apoio, pode convocá-lo? Farei a convocação, presidente. Bom dia, doutor Tiago Vanderlei. Bom dia, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, nós vamos iniciar o julgamento do item 393, que é o processo da OI final 2013-11, no qual o senhor fará a sustentação oral. Eu darei a palavra ao conselheiro Elcio, ele fará a leitura do relatório, logo após concederei o prazo para a sua sustentação. Com a palavra, conselheiro Elcio Reis. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência da decisão da DRJ e julgou improcedente a manifestação de conformidade para se contrapor ao despacho decisório da repartição em que não se homologou a compensação declarada relativa a crédito da COFINS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para a quitação de débito de titularidade do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu em preliminar a declaração de nulidade do despacho decisório e, no mérito, o reconhecimento integral do direito creditório, ou, alternativamente, a realização de diligência ou perícia, aduzindo o seguinte: inobservância na prolação do despacho decisório do artigo 76 da IN 1300, de 2012, prévia intimação para comprovar o direito. A retificação do DACOM antes de qualquer iniciativa fiscal fora promovida com a finalidade exclusiva de reclassificar as receitas decorrentes de multas sobre os serviços de telecomunicações na sistemática cumulativa de apuração da contribuição, em conformidade com soluções de consulta da Receita, pois o artigo 10, inciso 8º da Lei 10.833, determina que as receitas de telecomunicações devem se submeter à apuração cumulativa, abrangendo, portanto, as receitas de multa por inadimplemento. A falta de retificação da DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, devidamente comprovado, devendo ser observado o princípio do informalismo presente no artigo 2º, inciso 9 da Lei 9784, bem como a verdade material. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos cópia do DACOM retificador, da conta razão multa sobre serviços de telecomunicações e do comprovante de arrecadação. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, afastando a alegação de nulidade do despacho decisório por ausência de vício e rejeitando o pedido de diligência ou perícia, considerando-se que tal medida não podia ser utilizada para suprir a inércia do interessado. Quanto ao mérito, o julgador ACOR rejeitou o pleito do então manifestante por apresentar o documento identificado como razão contábil sem qualquer formalidade e por não haver prova do direito que suprisse a falta de entrega da DCTF retificadora antes da transmissão das declarações de compensação, principalmente não a apresentação das notas fiscais respectivas. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda, aqui apresentar de forma sucinta o seguinte: nulidade do acordo recorrido, prolatado com base em um formalismo excessivo, em razão da ausência de identificação das formalidades contábeis específicas, consideradas não atendidas no razão contábil. O parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 9784, que regula o processo administrativo, dispõe que somente poderão ser recusados, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos documentos identificados como estrutura de balanço da Brasil Telecom e planilhas de apuração das contribuições PIS/COFINS no período. É o relatório.
Doutor Tiago, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro relator. Bom dia a todos. Possivelmente, os senhores devem ter julgado um caso similar na sessão anterior. Pelo que verifiquei da pauta, o item 391 também era da OI e muito possivelmente seria a mesma matéria. O que ocorre aqui, nesse caso, não se discute a classificação, a possibilidade da reclassificação dessa receita como cumulativa. Qual que é a receita que estamos tratando aqui? É das multas decorrentes do serviço de telecomunicação. A recorrente, ela classificou equivocadamente como receita não cumulativa e antes de qualquer procedimento de fiscalização, como bem afirmou o relator, transmitiu sua DACOM retificadora, inserindo essa receita na parte cumulativa. Não há dúvida sobre essa reclassificação. Ela já foi reconhecida em solução de consulta e sequer foi discutida pela DRJ. O que a gente tem aqui colocado sob a apreciação dos senhores é se essa reclassificação possui lastro documental. A recorrente trouxe, desde a sua manifestação de conformidade, reembasando isso no seu recurso voluntário, a cópia do razão, aberto linha a linha, demonstrando qual seria aquela receita que estava na conta específica de multas decorrentes de serviços de telecomunicação. Então, qual que é o ponto posto a julgamento? A DRJ afirma que não foi cumprida as formalidades legais, sem apontar especificamente qual formalidade seria essa. Foi trazido em todas as oportunidades pela recorrente, na primeira e também no recurso voluntário, não somente a abertura do razão linha a linha, essa reclassificação de receita, especificamente, consta na página 456 dos autos, dentro do razão. E qual que é o detalhe? Trouxe também a memória de cálculo, mediante a qual fez essa reclassificação, recompondo o valor que retirou da parte não cumulativa para cumulativa. Então, a recorrente pleiteia que os conselheiros verifiquem o caso à luz do princípio da verdade material e dado que juntou aos autos todas as provas que consubstanciam essa reclassificação, pleiteia também pelo reconhecimento e o provimento do seu recurso voluntário. Eu fico à disposição para retirar qualquer dúvida de fato acerca do caso, com relação aos documentos principalmente. Muito obrigado, presidente, relator e aos demais. Agradeço, doutor Tiago. Por favor, conselheiro Elcio, pode passar o voto? Antes de ler o voto, eu só vou destacar uma questão que a DRJ, ela não enfrentou o mérito. A decisão dela esbarrou só em questões formais. A falta de formalização do livro razão e a falta de retificação da DCTF. Então, ela não fez nenhuma análise sobre o direito creditório em si. Feito esse destaque, o recurso é tempestivo. Então, conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em que não se homologou a compensação declarada, relativa a crédito a COFINS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para a quitação de débito do contribuinte. A controvérsia nessa instância se refere às seguintes matérias: nulidade do despacho decisório por violação à regra do 76 da IN 1300, prévia intimação, nulidade do acordo recorrido por ausência de fundamentação, da desconsideração da prova, indébito decorrente da reclassificação das receitas oriundas da cobrança de multas sobre os serviços de telecomunicações, da sistemática não cumulativa para acumulativa, considerando o artigo 10, inciso 8º da Lei 10.833. Considerando que o artigo 10, inciso 8º da Lei 10.833 determina que as receitas de telecomunicações devem se submeter à apuração cumulativa, abrangendo, portanto, as receitas de multa de inadimplemento. Quanto às preliminares de nulidade e despacho decisório do acordo recorrido, deve-se registrar desde logo que elas não encontram guarida na legislação tributária, pois uma vez dispondo dos dados considerados necessários à prolação do despacho decisório, a repartição de origem não se encontra obrigada a intimar previamente o sujeito passivo para prestar esclarecimentos adicionais. Aí eu me reporto aqui à súmula CARF número 46, que trata de lançamento de ofício, mas eu acredito que pode ser considerado aqui também. Sendo que, no que se refere à decisão de piso, o artigo 29 do Decreto 7.235 estipula que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No despacho decisório, o cruzamento dos dados fornecidos pelo próprio sujeito passivo já se mostravam suficientes à confirmação ou não do indébito alegado, sendo franqueado o processo administrativo fiscal para se discutirem questões outras que pudessem complementar ou corrigir os documentos e declarações anteriormente apresentados. No acordo recorrido, o julgador administrativo, cuja atividade se vincula à legislação tributária, considerou que a prova apresentada, contra razão, não era suficiente à comprovação do direito, tanto por ser incompleta, desacompanhada das notas fiscais, quanto por não se encontrar em conformidade com as regras de escrituração contábil. Dessa forma, afastam-se as preliminares de nulidade. No mérito, a controvérsia tem como fundamento o inciso 8º do artigo 10 da Lei 10.833, cuja redação é a seguinte: permanecem sujeitos às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições do artigo 1º ao 8º, inciso 8º, as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações. Verifica-se do dispositivo supra que a regra de sujeição à sistemática cumulativa foi definida em relação às receitas decorrentes de serviços de telecomunicações e não ao faturamento das empresas de telecomunicações. Logo, somente as receitas dessa natureza se submeterão à regra da cumulatividade da contribuição. As multas cobradas pelo inadimplemento não decorrem da prestação específica de serviço de telecomunicações, mas do não pagamento ou do pagamento em atraso da fatura, ou seja, da mora, tratando-se de receitas operacionais, que, em conformidade com o artigo 1º da Lei 10.833, compõe a base de cálculo da contribuição não cumulativa, sendo que somente as receitas identificadas no parágrafo 3º do referido artigo são excluídas da tributação. A natureza jurídica da multa é estritamente punitiva, no sentido de sancionar o descumprimento das obrigações ou dos deveres jurídicos, não se confundindo com as receitas decorrentes dos serviços prestados, ainda que cobradas conjuntamente. Nota-se que a multa não tem função de correção monetária, cujo objetivo é manter ou atualizar o valor da moeda, mas função de caráter sancionatório, ou seja, tem natureza específica, não se confundindo com a natureza jurídica do serviço cobrado na fatura ou na conta. No que tange a questão probatória, em razão do encaminhamento dado a este voto, sua análise se mostra despiciente, pois o fundamento da presente decisão é de direito e não fático. Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok. Podemos iniciar a votação, conselheiro Pedro? Podemos, presidente. Só me dá um minuto que eu estou terminando de ler um trecho aqui, por favor. Pode ser? Sim. Acho que a gente já votou isso, não votou, Elcio? Pedro, eu procurei, mas procurei, para você ver que eu não fiz referência a nenhuma decisão do CARF, você viu? Eu não achei, cara, nenhuma. Eu estou com uma leve lembrança aqui, mas não é certeza. Gente, eu procurei demais, fiz pelo VER, pelo outro sistema antigo, nenhuma, em nenhuma das sessões. Se eu não me engano, foi um caso do Leonardo Toledo, alguma coisa assim. Mas é expresso aqui, né? Inciso 7º, não, 8º. Concordo, presidente, com o voto do relator, acompanho. Conselheira Amara? Com o relator. Conselheiro Leonardo? Acompanho o relator. Conselheiro Arnaldo? Com o relator. Conselheiro Laércio? Com o relator. Conselheiro Márcio? Acompanho o relator. Eu também estou acompanhando o relator, então a decisão é unânime em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Constará que fez sustentação oral, patrono
Dr. Tiago Barbosa Vanderlei. Então, essa foi a decisão no item 393 da pauta, processo da Oi, final 2013-11. Agradeço sua participação, doutor Tiago, tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Na sequência, o próximo com participação do patrono é o item 394 da pauta, ele é de minha relatoria, é um recurso de ofício, cujo interessado é JML Importação e Exportação, processo final 2004-91. Fará acompanhamento do Dr. Schubert de Farias Machado. Por favor, apoio, pode convocar o patrono? Presidente, farei a convocação. Sim. Só um momento, por favor. Presidente, até o momento, o patrono ele não conseguiu ligar a câmera e nem o microfone. O senhor pode aguardar só mais um momento, por gentileza, enquanto eu oriento o patrono? Sim. Presidente, já foi repassada todas as orientações. O patrono continua com o microfone desligado e a câmera também desligada. Ele consegue conversar pelo chat. Mesmo assim, o senhor vai convocá-lo? Ele já fez sustentação oral nessa turma, essa semana. Então, talvez seja uma dificuldade momentânea. Sim. Você consegue... aí é só questionar se ele não conseguir, nós julgaremos sem a participação dele, mesmo porque seria só um acompanhamento. Se você não conseguir essa resposta imediata, eu passo a outro item da pauta e depois eu volto nele. Ficaram para trás... Deixa eu ver aqui. Do Márcio tem o 390 com FAB. Então, se ele não conseguir, a gente volta a seguir a ordem da pauta. No 390, e depois tem o 392. 390 do Márcio, com FAB, e o 392 da Oi. Aí a gente passaria, então, para o 394 e 395. Não conseguimos retorno ainda do patrono, presidente. Eu vou iniciar o 390, então. Então, Márcio, o item 390 da Confab Industrial SA, final do processo 2012-94. Ok, presidente. Posso iniciar? Pode. Então, o presente processo refere-se a um auto de infração que pretende a cobrança da contribuição da COFINS e do PIS por ter a fiscalização constatado a insuficiência do recolhimento do tributo incidente sobre as importações de serviço. Então, consta lá na folha 792, despacho da Receita, informando acerca do processo que tratava da CID, ao qual este processo havia sido apensado. Então, o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança da contribuição para a COFINS e o PIS. Este processo se encontra apensado
ao processo 2012-60, que é o principal de lançamento da contribuição da CID. A DRJ foi favorável à contribuinte neste processo e o acórdão da DRJ deu provimento parcial à impugnação nos autos do processo final 2012-94. Em razão da demanda relacionada, verifiquei que apenas o processo principal foi devidamente concluído e arquivado equivocadamente. O processo apensado 2012, final 2012-94. Então, para fins de saneamento, foram adotados procedimentos, desarquivamento dos autos final 2012-60, desapensação do processo final 2012-94, que é um auto de infração do PIS e COFINS, classificação do processo para dar seguimento ao contencioso. Nesse sentido, o presente processo prossegue para ser julgado apenas a matéria remanescente, referente a PIS e COFINS importação, que foram mantidos lançamentos por parte da DRJ e, por consequência, foram objeto do recurso voluntário. Então, em que pese o parcial provimento pela instância inferior, as matérias que restam ao debate estão relacionadas às remessas ao exterior para pagamento de serviços incluídas nas bases de cálculo dos autos de infração, cujos tipos de pagamentos foram assim descritos. Está aí o item 1 e o item 2. Membros do Conselho de Administração da empresa e know-how desenvolvido pela fornecedora e suas filiadas. Então, sendo esses os dois pontos a serem apreciados, a abordagem dos argumentos recursais do contribuinte devem ser realizada à luz das provas que constam nos autos. Ocorre, porém, que não há, no presente processo, a cópia do relatório fiscal que deu aso ao lançamento, sendo imperioso ao julgador saber a motivação do auto de infração e em quais provas a fiscalização baseou as suas conclusões. Tratam-se de informações necessárias para a segurança desse julgador. Por esse motivo, entendo pela necessidade de diligência com a finalidade de apensar a ex-processo o relatório fiscal que apurou as irregularidades que constam no auto de infração. É o voto. Sem som, presidente. A proposta está sendo, então, pela conversão do julgamento em diligência, para que a unidade preparadora apense o relatório fiscal produzido no auto que consta do auto de infração, é isso, né? Que seja pensado o relatório fiscal que apurou as irregularidades que constam do auto de infração. Tá. Isso, perfeito. Mas é o relatório mencionado, ele não foi, esse relatório foi produzido no âmbito de que processo? Ou nem... Deste processo. Deste processo, mas não constou aqui. Isso, não consta aqui. Ok. E também pela própria descrição do auto de infração, não há como se chegar aos fatos, uma vez que não há essa descrição no auto de infração. Presidente, posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Sim. Ele é mencionado para dar a entender que ele realmente existe? Ou pode ser até que ele não exista? Não, ele é mencionado sim. Lá no relatório, consta que a fiscalização utilizou de premissas equivocadas em seu entendimento, pois os serviços elencados no relatório fiscal está lá. Então, foi alvo da impugnação da recorrente, né, que a fiscalização teria se utilizado de premissas equivocadas no relatório fiscal. Eu só perguntei porque eu fiquei pensando que vai que ele não existe, né? E aí eles pegam e juntam um relatório. Não, perfeito, mas tem menção a ele sim. Obrigado, Márcio.
Márcio, eu abri o processo aqui que foi arquivado, o principal relatório está lá nele. No que foi no que era de CID, né? É. Que é de isso. É. Para votar, Elcio. Pois é, eu só faria uma sugestão de incluir também algo como assim, prestar esclarecimentos adicionais que possam contribuir para, já que houve essas idas e vindas, né? Só, assim, uma coisa genérica, porque está limitando a juntar o relatório, né? De repente precisa ter uma informação adicional que seja interessante, né? Que seja prestado. Não sei, mas fica a critério do relator, é só uma sugestão. Eu acompanho. Não há problema algum em inserir um trecho a respeito dessa questão da necessidade, caso haja necessidade, vir a ser oficiado ou recorrente, né, para entrega de outras informações. Não, isso seria, a propósito do Elcio, seria a própria unidade, a autoridade fiscal, né, Elcio? Prestar os esclarecimentos. Isso, no dispositivo. Isso. Tá. Então, seria no sentido de converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora pensar este processo relatório, que apurou as irregularidades, que consta no auto de infração, e preste esclarecimentos adicionais relevantes ao deslinde do litígio. Tá bom assim? Ok. Elcio, votando. Com o relator. Pedro. Também. Mara. Com o relator. Leonardo. Com o relator. Arnaldo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte o relatório e preste esclarecimentos adicionais que forem relevantes ao deslinde do litígio. Na sequência, 391 já foi, 392 haveria acompanhamento, mas não compareceu a patrona do contribuinte. 392 é da Oi, final do processo 2015-47. Elcio, com a palavra. Vamos lá. Então, aqui é também um despacho decisório, né? Que não reconheceu o direito de crédito de PIS, o pagamento já havia sido utilizado. O contribuinte, na primeira instância, requereu o reconhecimento integral do crédito, aduzindo: o crédito apurado se originar após revisão contábil da alteração do regime de tributação das receitas de assinaturas facilidades. O indeferimento da restituição decorrera da falta de retificação do DCTF e do DACOM, fato esse que não gera crédito a favor da Fazenda Pública, pois no processo administrativo deve-se observar o princípio da verdade material, de acordo com a doutrina e a jurisprudência do STJ, de tribunais federais e do CARF, e em conformidade com os princípios da legalidade, da proteção da confiança, da formalidade moderada em favor do contribuinte, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. A administração tributária não pode restringir o direito do sujeito passivo à restituição do valor pago indevidamente nos termos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte encarregou aos autos cópias do despacho decisório, do pedido de restituição, do comprovante de arrecadação, de planilhas de apuração, da DCTF, do DACOM e de relação de contas contábeis. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, fundamentando-se na falta de retificação da DCTF e na ausência de prova do crédito pleiteado, escrituração e documentos fiscais. Cientificada a decisão, o recurso voluntário requereu o retorno dos autos à repartição de origem para apreciação dos documentos então acostados ou, alternativamente, o reconhecimento do direito creditório, repisando os mesmos argumentos de defesa. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos planilhas identificadas como estrutura de balanço da Brasil Telecom e planilhas Excel com exibição de saldos de conta do Razão. O relatório. O recurso é tempestivo.
E a defesa do recorrente, em ambas as instâncias, se restringiu, além das alusões a princípios desrespeitados pela autoridade tributária e ao erro excusável quanto à ausência de retificação da DCTF e do DACOM, a seguinte afirmativa. Trata-se de pedido de restituição referente ao crédito PIS, originado da alteração do regime de tributação das receitas de assinaturas facilidades no montante tal, efetuado por meio de tal, só isso, o qual foi glosado pela Receita. Nota-se que, tanto na primeira quanto na segunda instância, a única alegação acerca da natureza jurídica do crédito pleiteado se restringiu à afirmativa de o crédito se referir a, abre aspas, alteração do regime de tributação das receitas de assinatura facilidades, inexistindo nas peças recursais qualquer outro mínimo esclarecimento acerca desse alegado direito. Na primeira instância, o recorrente havia dito que, para ratificar a verossimilhança do que foi alegado, bastava verificar seu livro Razão 2009, documento 7, na folha 98. No entanto, constando-se o referido documento 7, folha 211 a 212, verifica-se que se trata de uma tabela com 12 colunas contendo códigos, datas, valores e descrição de fatos, como, por exemplo, PIS sobre faturamento a pagar, inexistindo qualquer outra informação que viabilizasse a apuração de eventual indébito. Nas planilhas de apuração da contribuição para o PIS devido em outubro de 2009, na folha 121, consta que a retificação da apuração decorreu da inclusão na base de cálculo de 2 valores relativos a facilidades, inexistindo qualquer outra informação nos autos que pudesse esclarecer a natureza dessa rubrica. Na segunda instância, o recorrente traz aos autos um documento intitulado Estrutura de Balanço do Brasil Telecom, sem indicação nas contas do ativo e do passivo distribuída em 42 folhas, de que itens deveriam ser considerados na apuração do crédito pleiteado. Os dados que o contribuinte alega poderem ser obtidos do seu livro Razão constam de 2 planilhas Excel, com 13 linhas e 5 colunas, contendo números sem qualquer indicação de sua natureza ou de sua origem. Nesse contexto, torna-se impossível confirmar a existência do saldo creditório pleiteado, situação fática deficitária essa que não pode ser suprida a partir de meras alegações de violação de princípios por parte da autoridade administrativa. As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se mostram incompatíveis com as regras do PAF. Aí vem aqui o artigo 15 e o 16, né, do PAF, e de acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre uma pessoa que alega o direito ou fato que modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração dos motivos de fato e de direito em que pautados o crédito, bem como da ausência de apresentação dos documentos considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados. Aí tem aquela questão, mesmo considerando a busca da verdade material, é um direito que ele alega ter. Então, quantas alegações do recorrente acerca da violação dos princípios da legalidade, da proteção da confiança, da formalidade moderada em favor do contribuinte, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, elas se mostram de todas infundadas, pois que, conforme já dito, desacompanhadas da identificação dos fatos e dos dispositivos legais a que se reportam. Não se pode ignorar, aí eu trago a súmula CAF número 2, né? Por fim, ressalta-se que em 28 de 4 de 2021, esta turma julgadora, por meio do acordo 3201-008-313, decidiu acerca de outro crédito pleiteado pelo mesmo contribuinte desses autos, em que a sua natureza jurídica encontrava-se identificada, tendo a decisão constado da emenda nos seguintes termos: serviço de facilidade. As receitas relativas ao serviço de facilidade, bloqueio e identificação de chamadas e de prestação e comodidade PUC são tributadas na sistemática não cumulativa. Nota-se que no processo em que é prolatada a decisão supra, final 15, o recorrente havia identificado as chamadas facilidades como serviços de bloqueio e identificação de chamadas, identificação essa não prestada nestes autos. Mas mesmo que se cogitasse acerca da aplicação da analogia, considerando que as facilidades sem identificação destes autos correspondem às facilidades devidamente identificadas nos outros autos, ainda assim melhor sorte não teria o recorrente, pois ali o resultado foi, por unanimidade, desfavorável a ele. Então, diante do exposto, eu voto por negar provimento. Este é o item 392 da pauta. Pedro, apto a votar? Sim, presidente, acompanho o relator. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Com o relator.
Laércio. O relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Processo da Oi, final 2015-47. Este foi o item 92 da pauta. Próximo é o item 394 de minha relatoria. É um recurso de ofício. Interessado é JML Importação e Exportação. Apoio. O patrono conseguiu sanar o problema? Presidente, o patrono continua com o mesmo problema, não consegue ligar a câmera e nem o áudio do computador, só pelo chat. Mas ele consegue entrar na sala e nos ouvir? Sim, é possível. Então ele pode entrar, ele vai só acompanhar mesmo, então não é necessário manifestação dele. Pode convocá-lo, então. Faria a convocação, presidente. Item 394 da pauta. Seu processo será julgado agora. Por favor, ingressar na sala de julgamento. Dr. Schubert. Patrono convocado, presidente. Ele consegue ouvir a gente? Ela disse que sim. Ele só não consegue ver e falar, né? Às vezes é aquela questão de reinicializar, né? Mas ele esteve fazendo sustentação já em outro processo essa semana. O nome dele é... Acho que do Arnaldo, né? Foi meu sim, da Moinho da Moinho. Acho que a gente vai conseguir ver essa manhã, viu? Só falta mais um, né, Paulo? O seu, o coreano? São dois. Tem esse e depois tem o 395. Mas também é só esses, né? Não dá para... Já são 11h20. Porque esse cobrástico aqui, ele vai demorar? Olha, ele é cheio de detalhes, é daqueles tipos de... que já teve diligência. Insumo, né? Mas eu tenho esperança que em 40 minutos julgue-se os dois. Esse primeiro é recurso de ofício, mas não é assim simplesmente, não tem uns detalhezinhos que precisa passar por ele. Mas para mim é tranquilo. Alguém já fez a conta aí de quantos ficaram, sem julgar? Quer somar 9 primeiro dia, eu digo primeira sessão, 9 na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira, na quarta foi 100%, na quinta foi 100%, na sexta foram 3 que sobraram, na sétima foram 11 e provavelmente hoje nenhum. No máximo 1. Presidente, o patrono saiu da sala de espera, mas até o momento não ingressou na sala de julgamento. Mas ele ouviu e ele foi convocado.
Ele foi convocado. Não dá para Fica a saber se critério ele do está senhor, tentando. só prefere aguardar? Não, E julgar aguardar. outros? Eu posso ir para o outro. Vamos para o 395, então. Doutor, só mais um momento que ele reingressou na sala. Um momento, por favor. Quantos processos que faltaram, Mari? Você fez a conta? Somou? 28. Bom dia. O senhor consegue me ouvir? Por gentileza. E atingimos a meta ou não? Por e-mail, para que o senhor possa... Não sei, acho que não. Isso acho que com certeza deve ter atingido. E as contas minhas nunca bateram com a de Aju. Com as deles, né? Quando vem o relatório deles lá, sempre é menos. Sempre é menos. Já teve vezes, inclusive, as divergências é assim, nas minhas contas ter atingido e na deles não. Bom, o bom é que até agora não ficou nada em vista, né? Ou ficou? Teve. Acho que teve uma. Pela primeira vez eu não vou ter nenhum voto vencedor e nenhuma vista. Patrícia, tem informação? Sim, presidente. A internet dele está um pouco lenta, mas ele já vai ingressar nesse momento na sala. Tá. Patrícia, você tem que sair um pouco antes das 12? Não, presidente, assim, quando o senhor terminar, vou ficar disponível até terminar a sessão. Ok. Obrigado. Bom dia, doutor Schubert. Sim, bom dia. Conseguiu entrar, né? Agora sim. Ok. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos iniciar o julgamento do item 394 da pauta. Ele é um recurso de ofício da Fazenda e cujo interessado, qual o senhor representa, é JML Importação e Exportação. Isso. O pedido foi só para acompanhamento, é isso, né? Exatamente, só acompanhar. Ok. Tá certo, então. Eu vou começar, então. De certa forma, será resumido, indo para as partes que interessam. Bom, a Delegacia de Julgamento de Fortaleza recorre de ofício de sua própria decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte. Sintetiza o relatório daquela decisão colacionando os seus principais excertos. É um auto de infração de COFINS, cuja infração foi descrita como COFINS faturamento, diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado. Foram aquelas verificações obrigatórias. No procedimento foram constatadas divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme demonstrativo. Anexos. No período de maio de 2001 a janeiro de 2004. A contribuinte foi intimada sobre as diferenças entre os valores apurados pela fiscalização e os recolhidos, tendo informado que se tratava de deduções do faturamento, conforme a medida provisória 2158/2001, que eram produtos classificados nos códigos 3003, 3004, 3303 e assim por diante, conforme... na impugnação, a fiscalizada se contrapôs ao lançamento. Verifica-se da peça de defesa o argumento de que a fiscalização não considerou, na apuração da contribuição devida, a compra de produtos cuja venda está sujeita à alíquota zero da COFINS. A DRJ acatou o pedido e determinou a realização
da perícia, que, em relação aos cálculos dos valores das vendas dos produtos isentos, constatou, e aí eu coloco que foi constatado, a decisão recorrida constatou que o sujeito passivo não procedeu ao controle dos valores das vendas de mercadoria sujeita à alíquota zero, de acordo com a legislação vigente. Contudo, entender os julgadores que não se encontra amparo legal à tributação na íntegra dos valores das vendas de mercadoria como se tributadas fossem. Dessa forma, foi exonerado parte dos valores autuados conforme o quadro demonstrativo, mantendo-se a exigência da COFINS de 553 mil, contra um montante de 1.171.000 inicialmente lançado. Cientificada a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual aduziu a impossibilidade do julgador inovar o lançamento. 2. Erro na consideração da estimativa feita pelo perito. Consta de folhas 542 do referido processo informação acerca do pedido de desistência total do recurso no processo apenso final 2009-25. A desistência foi homologada pelo presidente da Câmara às folhas 544. Houve a exigência, por meio de carta cobrança, folha 559, da totalidade, 2.378.193, do crédito tributário lançado em auto de infração, folhas 555 e 557, da qual o contribuinte se resignou com a alegação de que a parte exonerada da DRJ gozava de definitividade. No despacho, informação de saneamento, folha 587, foi consignado pela SECAT de Fortaleza que o contribuinte não incluiu a totalidade dos débitos em parcelamento, mas tão somente aqueles que entendia ser devido naquela oportunidade, ou seja, não incluiu a parcela exonerada pela DRJ e submetida a recurso de ofício. Então, a parcela exonerada ficou incólume ao parcelamento, não foi incluída. Finalmente, os autos retornaram para julgamento. Voto. Inicialmente, entendo incontroverso, conforme as manifestações da unidade preparadora, a realidade de que houve desistência pelo contribuinte do recurso voluntário, ou seja, apenas no tocante à parte litigiosa que restou mantida da decisão ACOA. Tal conclusão é elementar ao se confrontar os valores mantidos pela DRJ, folha 513, com aqueles informados no termo de recepção de crédito tributário, folhas 585 e 586, pois se constata a coincidência de valores e, simultaneamente, a exclusão em ambos demonstrativos dos valores exonerados. Dessa forma, conclui-se que resta, nesse julgamento, tão só o recurso de ofício, pois a parcela que remanesce exigida encontra-se controlada em processo próprio de parcelamento. E aí, conforme consta no relatório deste voto, o valor do crédito tributário lançado foi 2.352.000, que incluiu 1.171.000 da COFINS e o restante de acréscimos legais. A DRJ consignou que a parcela exonerada foi no montante de 553, além de multa de ofício, demonstrada que se pode calcular que resulta em 415. Ou seja, o valor exonerado não alcança o valor de alçada. E, desta forma, o próprio valor autuado era de 2.352.000. Então, conforme a súmula 103, para fins de conhecimento do recurso de ofício, o limite de alçada é o vigente na data da apreciação. Então, não se conhece do recurso de ofício. Este é o voto. Foi importante essa questão de estar apontando a realidade dos fatos em relação ao recurso em que foi pedido desistência. Então, este é o voto. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Com o relator.
Acompanho. Mara, Com o relator. Leonardo, Com o relator. Arnaldo, Acompanho. Laércio, Acompanho. Márcio. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso de ofício. Ficará consignado que acompanhou o julgamento, doutor Schubert de Farias Machado. Agradeço, doutor. Excelência, eu também agradeço a Vossa Excelência e a todos os demais conselheiros a oportunidade de mais uma vez participar da sessão. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia. Obrigado, igualmente. Pessoal, de cara para o último, quer meio minuto de intervalo? Ah, vamos direto, falta tão pouco. Então, vamos. Vamos direto. Eu não sei, talvez ele seja um pouquinho longo, eu não lembro. Insumos, né, Paulo? Esse é o último, né, presidente? Esse é o último. Então vamos direto. Vamos direto para as rúbricas. De acordo. Vamos lá. Não, dá para ler tudo. Esse já está fácil, que já tem até a decisão lá. Acorda os membros do colegiado. Eu fui já, Tá. Isso que é confiança no voto, né? Não, mas Mas ele botou 3 pontinhos ali no se foi unanimidade, se foi maioria, 3 pontinhos não, ali. Fica fácil para colocar antes. Vista para o conselheiro Arnaldo, vista para a conselheira Mara, para o conselheiro Pedro. O relator votou para. Tá. Pessoal, aqui ele tem uma historiazinha até bonita. Uhum. Esse processo, quando foi pautado pela primeira vez, eu estava negando o provimento por falta de provas. Porque houve aquela intimação ao contribuinte para ele apresentar os arquivos no formato tal, e ele não apresentou nada. E eu estava negando provimento. E na sustentação oral, o patrono conseguiu reverter a situação, convencendo os outros 7 pares de que, não, mas era relevante, de que o mesmo processo já tinha sido votado. Eu acho que em relação aqui deve ser PIS, lá era COFINS, algo assim. Então, o mesmo processo já tinha sido votado e dado o provimento parcial, né? E aqui seria somente a questão, seria o outro tributo, né? Isso aí eu estou falando no relatório. Em sede de recurso, a contribuinte trouxe fato novo superveniente no tocante ao direito à isenção das contribuições para o PIS, nas operações de venda para o exterior, que alegou idêntica à versada no processo final 2010-54. E aí a turma, eu não sei se eu fiquei vencido ou eu me filiei a proposta de resolução para que houvesse também a apresentação neste processo de um relatório. Na verdade, era o mesmo relatório. Então, era trazer aquele relatório para esse processo. Ou a produção do... em primeiro julgamento, seus pais, no sentido de converter o julgamento em diligência. Não, foi convertido para que se elaborasse relatório. Então, não era o mesmo, não. Era elaborasse um outro relatório pormenorizado acerca dos créditos remanescentes apurados e ajustados que decorriam da decisão favorável ao contribuinte no processo 1054, para verificar a procedência das alegações aduzidas em recurso e também em julgamento. Aí a diligência foi cumprida após um segundo julgamento, que reiterou os termos da primeira. Tá.
Aí é importante constar isso aqui, na folha 4. Depois dos itens aí, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para que apresentasse planilha Excel, e aí a autoridade fiscal abriu mão do formato exigido no ato declaratório, e aí pediu em Excel. Eu não sei se no outro processo que eu mencionei também foi assim, mas pediu. Então, ele pediu para que apresentasse a planilha Excel os bens e serviços em que foram aproveitados COFINS não cumulativos e justificar segundo os critérios da essencialidade e relevância do processo nos termos da decisão do STJ. Tá. A resposta ao termo de intimação veio acompanhada dos esclarecimentos e documentos solicitados e laudo acerca do processo produtivo. De forma detalhada, a recorrente discorreu acerca dos bens e serviços utilizados em seu processo produtivo de fabricação de pelotas destinado à exportação e comercialização no mercado interno. Aí eu ponho lá com destaque ao quê? E aí vem uma lista de tudo que ela... E aí ela apresentou tudo aquilo que havia sido solicitado. Eu grifei, e esse era importante, esses serviços prestados, fatores K e Y, serviços prestados pela Vale, conforme mencionado no laudo, tá? Então, foi até o 11º item aí, né? Tá. Diante das informações prestadas pela recorrente, então aí eu estou no penúltimo parágrafo do relatório. Diante das informações prestadas pela recorrente, a autoridade fiscal elaborou a informação fiscal, na qual constatou a regularidade das informações fiscais prestadas, bem como sua rigidez para a concessão do direito creditório pleiteado, exceto com relação às despesas consideradas insumos, descritas no item 3.8, acima, aquele que está grifado, dos serviços prestados pela Vale, fatores K e Y, uma vez que se tratam de despesas administrativas sem que tenham relação de pertinência e essencialidade com o processo produtivo, não podendo serem considerados como insumos. Então, aí eu venho no voto, aí a gente pode estar pulando. Aí eu grifo lá, a diligência foi realizada com presteza pelas partes, de forma que a autoridade fiscal flexibilizou a forma de apresentação dos elementos necessários à análise do direito creditório e a contribuinte atendeu com clareza ao que fora solicitado, inclusive com a apresentação do laudo do processo produtivo. Então, aqui eu rasguei elogios à fiscalização e à autuada. Bom, relevância salientar que os tópicos de defesa em que a recorrente relaciona os bens e serviços que aproveitou o crédito da não cumulatividade vieram acompanhados de esclarecimentos no tocante à essencialidade e relevância do seu processo. E em sua maioria com a indicação de precedente deste CARF. Realmente foi um trabalho bem produzido. No tocante às despesas que a autoridade fiscal entendeu pela procedência do direito ao crédito, este relator corrobora integralmente a manifestação exarada pelo fisco, sobretudo por estar acompanhado também de precedentes, inclusive deste colegiado. E aí eu reproduzo a informação fiscal que está concordando com a reversão da glosa sobre todos esses itens que estão aí na citação, que é do 3.1 ao 3.10. Não sei se alguém discordaria. A própria fiscalização está se manifestando em conceder conforme os esclarecimentos, documentos e laudo prestado pela fiscalizada. Tá? Contudo, conforme relatado, há um grupo de despesas em que a autoridade fiscal não reconheceu o direito de crédito por destoar de serviços essenciais ou relevantes ao processo de fabricação de bens destinados à venda. Trata-se dos fatores K e fator Y, que pela leitura das cláusulas do contrato celebrado com a Vale, são serviços não relacionados ao processo produtivo, mas outras atividades da pessoa jurídica. Desta forma, vale-me do entendimento exarado pela autoridade para fazê-lo minhas razões de decidir para negar o aproveitamento do crédito da COFINS conforme excerto. E aí ele vem e diz o que são esses fatores K. Olha o segundo parágrafo. Inclui telex,
outras modalidades de comunicação, elaboração e processamento de dados, treinamento pessoal, órgão de pessoal, comercial e de compra, assistência jurídica fiscal, estatística, serviço de contabilidade. E o fator Y equivale a uma compensação pelo custo financeiro do capital de giro que a Vale proverá para a manutenção da usina. Conclui-se tratar-se de despesas englobadas pelos fatores KY, as despesas administrativas sem qualquer relação de pertinência/essencialidade com o processo produtivo, não podendo ser considerados como insumo. E aí, esse entendimento já constava de um precedente da Câmara Superior 9303-006-106. E está lá num processo da mesma Cobrasco. E aí, nesse processo 2008-11, que é o acórdão da Câmara Superior, eu colaciono os fundamentos para estar negando o crédito aos fatores KY. E aí eu ponho que, mais recentemente, em 2020, a terceira turma, já no outro acórdão, confirma o mesmo entendimento, fatores K e Y, além desse C, nesse não consta. Então, em razão disso, eu deixo claro que, nos termos da informação fiscal que consta das folhas 309 a 312, voto para dar provimento parcial ao recurso para conceder o crédito da não cumulatividade, desde que atendidos os demais requisitos prescritos na 10833 para aproveitamento do referido crédito, do referido direito referente aos dispêndios como. Então, aqui são aqueles dispêndios relacionados na informação fiscal que está sendo dado o crédito. Está sendo revertido às glosas, que é insumos e serviços essenciais e relevantes ao processo industrial, maquinário adquirido para a produção do produto final, serviços de engenharia relacionados às atividades consideradas essenciais, serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental, serviços utilizados no processo produtivo realizado por essas empresas aí, serviço de limpeza industrial, serviço de transporte de insumo, por meio de Big Bag, serviço de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente, e serviço de locação, montagem e desmontagem de andaime industriais. Então, este é o voto. Esses itens são exatamente iguais àqueles itens lá, o item 3.1 até o 3.10. Isso, Ok. Presidente. Sim. Eu vi que no relatório lá, dentro disso que o Márcio falou, tem um serviço de locação de rádio de comunicação, que você não colocou aqui. Eu até achei interessante a fiscalização ter dado isso. Locação de rádio de comunicação. Eu concordo. Isso. O Márcio perguntou, eu concordei e fui lá. E realmente esse aí eu acho que eu não estou dando, não. Não está lá. Mas não é que você não explica aqui por quê, né? Se bem que talvez porque está nesse fator K, não? Não. Telex e outras modalidades de comunicação. Porque é interessante, né, ter... mas é não assim. ter dado no Telex. Se eu não der, vai ficar incoerente com o meu voto, porque eu estou dizendo que cujas razões de decidir adotem meu posicionamento conforme repercussão do excerto de informação fiscal. Então, eu teria que dar sim, porque eu estou dizendo aqui que eu estou reproduzindo. Eu não sei se foi um esquecimento, agora, como é o último, é aí que está. Não sei se esqueci ou pensei e não dei mesmo. Mas, conforme eu me posiciono ali, deveria estar dando sim. Eu vou acrescentar esse item. Porque
Qual que é a porque atividade dessa empresa? É fazer indústria? é indústria de Pelotas. Pega o minério de ferro e processa ele para transformar em pelotas e eu acho que aí ela exporta as pelotas. Aqui, você pensa, se fosse uma agroindústria, eu até pensaria como relevante a locação de rádio comando aqui. Olha, e a questão é que agora eu não lembro, mas pode ser que essa indústria ela seja até próxima aos locais de extração, né? E aí são aquelas plantas industriais que são enormes, e aí, no caso, os rádios de comunicação na. Ela faz a extração do minério de ferro, mas eu acho que não. Eu acho que ela. Não, a extração é da Vale. A extração é da Vale. A Cobrasco ela faz a pelotização. Ela transforma, é uma indústria de fato. A Vale é a extração. Mara, tu viste a justificativa das empresas para esses. Assim, ó, tem um documento na empresa em que ela detalha item a item por que ela faz jus ao crédito. E ela explica, porque ela diz o seguinte: trata de serviço de locação de rádios de comunicação para utilização pelos operadores e equipes de manutenção das usinas de pelotização da Cobrasco, principalmente durante as paradas frias, quando há o resfriamento total do forno. A utilização de rádios comunicadores sem fio permite a comunicação eficaz entre todos os funcionários de todas as referidas etapas da produção deve ser, sendo, portanto, essencial e indispensável para os fins societários da Cobrasco. É evidente que é impossível, em uma área tão extensa quanto o complexo industrial a qual a Cobrasco exerce suas atividades econômicas, os seus colaboradores se comunicarem de forma eficaz sem devido emparelhamento radiofônico. Com tais aparelhos, a comunicação de todas as áreas e setores do complexo industrial da usina de pelotização se torna possibilitada. Sem eles, as atividades se tornariam muito mais trabalhosas, aumentando muito o custo. Aí ela segue com algumas jurisprudência do CARF, tá? A justificação está nesse documento, se tu procurares aí. Eu acho que a justificativa é convincente. Eu já trabalhei em indústria, eu sei que precisa de rádio comunicação. Assim. E a fiscalização deu, né? Então a fiscalização também achou que era essencial e relevante. Eu já trabalhei, inclusive, em indústria siderúrgica. Você tem algumas situações em que o operador ele fica sozinho com todo o aparato de proteção, porque ali ele está manuseando os cadinhos ou alguma coisa com aço, praticamente com aço derretido. Então é temperatura de 1000 graus. E ele fica sozinho, sem ninguém, até por questão de segurança, ninguém pode ficar com ele. E a única forma dele estar se comunicando com alguém ali é via rádio, porque ele não pode se ausentar. Tem, inclusive, as salas de descanso, comando, né? Porque ele às vezes ele não pode ficar mais do que meia hora, é feito um rodízio. Então tem toda essa questão aí de que o rádio nisso aí pode ser interessante. E, infelizmente, nesses casos de siderúrgica, é muito comum acidentes fatais nessas áreas. Eu trabalhei também em indústria de laminação. Eu entendo que aqui, a Cobrasco, eu trabalhei em Cubatão, que era a antiga Cosipa, hoje ela é Uzi Minas, e lá era desde a chegada do minério de ferro, desde a chegada até a saída do aço em placa ou laminado. Aqui a Cobrasco, eu entendo que é só uma das fases, que é até a pelotização. E aí, assim, são linhas férreas dentro da planta industrial, equipamentos, assim, tratores que você passa em pé debaixo dele, de tão grande, monstruoso que é. Então, é isso. Então, eu estaria aí concedendo, sim, o serviço de locação de rádio, tá? Conforme a própria informação fiscal já aqueceu com no resultado da diligência.
Então, eu estou acrescentando como um item J este item, serviço de locação de rádio. Pessoal, pronto para votar ou para pedir vista? Elcio? Bom, considerando a ressalva, né, desde que atendidos os demais requisitos, né, da lei, e que a minha dúvida única é o maquinário, né, provavelmente é via despesa de depreciação, mas com essa ressalva aí eu acho que está atendido. Eu vou com o relator. Pedro? É um voto e relatório que me deixa muito tranquilo, como sempre, presidente. Acompanho. Ok. Mara? O relator. Leonardo? Acompanho, presidente. Arnaldo? Eu vou acompanhar também só fazendo esclarecimento, porque aqui tem big bags também, que é embalagem de transporte, mas aqui é para transporte do insumo e não do produto final. Então, ele colocou lá que é big bag para transporte de insumo, por isso que eu também dei o big bag. Não, só fazendo, para não parecer que eu tô sendo incoerente na votação aqui. Mas você imagina se a própria fiscalização tivesse dado, hein? E não fosse insumo. Mas eu acompanho o relator. Ok. Laércio. Acompanho, presidente. Márcio. Acompanho. Então, aqui a decisão é unânime em dar provimento parcial ao recurso para conceder crédito da não cumulatividade, desde que atendido aos demais requisitos prescritos na 10.833 para aproveitamento do referido direito referido e referente, depois eu mudo. Os dispêndios com esses insumos que eu li, acrescentando ao final ainda este item que é o serviço de locação de comunicadores, né? Então, encerramos o julgamento desta sessão extraordinária e encerramos a reunião do mês. Ao menos em três sessões nós julgamos todos os processos. Essa manhã foi tranquila, né? Ótimo. Peço, então, que agradeço a todos, inclusive e principalmente os nossos apoios por todos que passaram aqui com a gente. Tenham uma boa semana de trabalho. Por favor, apoio, pode encerrar a gravação.